Daniel capítulo 7, versículo 14, vai dizer assim: foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos abrir lá em Filipenses, no capítulo de número 4. Vamos ler o capítulo 1, versículo 27 até o 30. Capítulo 1 de Filipenses, versículo 27 até o 30. Vai dizer assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isso da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo que continua a ter. Capítulo 4, versículo 11 diz assim: digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Amém? Podemos assentar. Deus abençoe a vida de todos que estão presentes aqui. Queria iniciar essa mensagem fazendo uma pergunta para quem está nos ouvindo. A pergunta é: por qual bandeira você está lutando? Por qual bandeira nós estamos lutando? Qual o propósito da nossa vida? Por qual propósito nós estamos lutando? Nós vemos aqui em Daniel falando sobre uma promessa de um reino invencível, um reino que seria estabelecido pelo rei justo, nós sabemos que é Jesus, um reino que viria para reinar por toda a eternidade. Esse reino a princípio seria um reino espiritual, invisível, porém real, mas em breve esse reino será um reino físico, um reino a qual será palpável, e tudo se materializará. Essa promessa deste reino já se cumpriu, pois o reino de Deus já é chegado aqui nessa terra. Mas o que nós não entendemos muito é que se o reino é chegado, porque vemos tanta maldade, tanta corrupção, tantos crimes, pecados, ambições, materialismo. Afinal de contas, aonde está esse reino? E nós observamos que a igreja vive nesse embate, pois ela não sabe se posicionar. Se eu vivo para este mundo, ou se eu vivo para um reino que é invisível. Por isso eu fiz essa pergunta. Nós estamos lutando por qual bandeira, por qual reino, por qual propósito? Será que a nossa luta é para as coisas deste mundo? Será que a nossa energia, a nossa paz vai se esvaziar, vai se esgotar, porque nós estamos lutando por uma causa terrena, temporal? Ou será que a nossa luta é por este reino que foi profetizado por grandes homens de Deus, grandes profetas,
e que foi estabelecido por Jesus, pelo Rei Jesus. Será que nós cremos de verdade que este reino é chegado e que o Rei já pisou aqui nessa terra? Será que nós entendemos, irmãos, que servir a Deus é ter lutas e dificuldades, sim, porque isso prova que nós estamos lutando, estamos em um combate, porque nós cremos no reino que já é chegado. Eu tenho pregado muito aqui na igreja sobre este reino, sobre o Rei Jesus, sobre a promessa que neste reino seria derramado o Espírito Santo. E eu até coloquei o tema da mensagem hoje, é imersos no reino do Espírito. Nós estamos submersos nesse reino espiritual. Receber o Espírito Santo, irmãos, e ser batizado pelo Espírito Santo é sermos inseridos, sermos imergidos no Santo Espírito de Deus. E o Espírito Santo, ele é muito mais além do que a gente possa imaginar. O Espírito Santo, como o salmista diz, ele é o rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Neste reino eterno existe um rio de águas vivas, e este rio é o Santo Espírito de Deus. E quando nós entendemos e aceitamos a mensagem do Evangelho e cremos nela, de que ela nos faz um convite, o Evangelho nos convida a viver neste reino. O Evangelho nos convida a não só viver neste reino, mas lutar por este reino, porque todo cidadão, ele deve amar a sua pátria e lutar pelo seu reino. Se nós estamos sofrendo aqui na nação brasileira, irmãos, é porque, infelizmente, não vou falar todos, mas o brasileiro não ama a sua nação. Um país rico como o nosso. Mas hoje eu estava vendo o presidente falando que os inimigos dessa nação não estão lá fora, mas estão aqui dentro. Os inimigos que querem destruir essa nação e transformar essa nação em uma assolação, em ruínas, estão aqui dentro. São cidadãos brasileiros que não estão lutando para ver o bem da nação, o bem do país, mas estão lutando para criar o seu próprio reino. E eu quero perguntar para você que é evangélico, você que é crente, mais uma vez, por qual bandeira você tem lutado? Por qual causa você tem lutado? Pela sua? Por qual reino você tem dado a sua vida e lutado? Pelo seu reino ou pelo reino de Deus? Será que nós não estamos como aqueles que estão lá em Brasília também? Estão preocupados só com eles? Vivem numa nação linda, maravilhosa e rica como o Brasil, mas não se preocupa com essa nação. Estão preocupados com o seu reino particular. Jesus conquistou um reino para nós, irmãos. Mas o que nós vemos nos últimos dias é que cada um está preocupado com o seu reino. Cada um está dando a vida pelo seu reino. Se nós temos uma promessa linda e maravilhosa como essa, eu tenho pregado muito sobre isso, sobre o reino de Deus, sobre o rei deste reino, sobre o Espírito Santo, que é uma herança que nos é garantida, nos é dada para nos imergir neste reino e viver essa promessa maravilhosa. Aí nós vemos muitas pessoas pulando desse barco porque não querem enfrentar lutas e nem problemas. Acharam que ao vir para este reino iria viver uma vida de regalia e uma isenção de problemas e dificuldade. Eu não vou ter dificuldade e problema aqui nesse reino.
Engraçado, o reino de Deus era para não ter problema para mim. Não era para mim ter problema. Eu estou vivendo o reino de Deus, é para ter só bênção. Eu quero ouvir bênção, bênção, bênção e bênção. Irmão, se o homem natural, ele tem que lutar pela sua nação. Se o homem natural, e nós vemos muitas nações, e as nações poderosas do mundo são nações que ensinam os seus cidadãos a amar a sua pátria e morrer por ela. Por que o Japão é uma potência mundial? Porque o japonês morre pela sua nação. Por que os Estados Unidos da América é uma potência mundial? Porque eles ensinam as crianças desde a infância a ser patriota e amar a sua nação. E eles crescem, e eles, se precisavam até para a guerra, não tem medo de morrer pela sua nação. É por isso que quando vem adversidades nessas nações, vem terremoto, vem furacões, vem tsunami, eles sabem o que é unidade, porque eles têm um propósito. Eles têm um propósito, têm um amor pela sua nação. Então eles se unem para vencer as dificuldades. Por isso que eles são país de primeiro mundo. E é uma coisa que nós não aprendemos ainda. Não adianta, irmãos, a gente sonhar em que a nossa nação seja uma nação de primeiro mundo, porque precisaria primeiro, escute o que eu vou dizer aqui. A igreja do Senhor Jesus, a igreja que faz parte desse reino, ela é a entidade responsável em ensinar o que é unidade. A igreja é conhecedora do que é unidade. Nós que deveríamos ensinar para eles o que é unidade, o que é amor pela nação, pelo reino. Mas se dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, já começa com desunião, cada um fala uma língua diferente, e o sinal do avivamento, irmãos, é a igreja falar a mesma língua. Porque Deus confundiu a língua dos homens quando eles queriam construir um reino particular, uma torre particular para subir até os céus, e Deus desce e confunde as línguas. Mas lá no dia de Pentecoste, Deus desceu na pessoa do Espírito Santo e derramou a língua celestial sobre a igreja, e eles falaram a mesma língua espiritual. Nós deveríamos ser esse povo que ensina o que é ter comunhão, o que é ter unidade, o que é ser um. Reino dividido não subsiste. Reino dividido é fraco. A nação brasileira está mais fraca do que nunca, porque agora ela se dividiu, direita e esquerda. Ficou mais fraca do que nunca. E a previsão humana que nós fazemos é que daqui para frente virá crises, crises e mais crises, porque o país está dividido. Mas e nós como crente devemos preocupar com isso? Não, acho que não. Não vamos preocupar com isso não. Devemos preocupar sim. Não devemos preocupar, na verdade devemos dar exemplo. Devemos mostrar para a nação brasileira que dentro dessa nação existe outra nação que deveria ser uma nação, que é a igreja, é o povo de Deus. Deveríamos ser uma nação eleita. Diz a Bíblia que nós somos uma nação eleita, um povo santo, mas essa também não é a realidade. Esse povo que fala que conhece a verdade, que tem o Espírito Santo, é a religião mais dividida que existe. É a religião mais dividida que existe. Irmãos, não adianta a gente pregar sobre Jesus, sobre a grandeza de Jesus, sobre o Pentecoste, sobre o Espírito Santo. Não adianta ministrar dons espirituais se nós não aprendemos ainda o que é lutar pela única causa, pela única bandeira, pelo único reino que é eterno, pelo único reino que foi planejado
haver por toda a eternidade, um reino inabalável, um reino invencível. Se nós não entendermos o que é reino, vamos viver essa vida fria, essa vida fraca. Então Paulo, quando ele vai escrever à igreja, aos irmãos de Filipenses, ele vai falar sobre a unidade. Não adianta, irmãos, a gente pregar sobre a promessa do Espírito Santo, sobre a promessa do reino de Deus, do reino eterno. Que maravilha, que bênção, aleluia! Mas o reino só é poderoso quando há unidade, quando todos os súditos daquele reino lutam por uma bandeira. Nós vemos aí na nossa nação a luta para mudar a bandeira brasileira. Querem colocar uma bandeira vermelha, cor de sangue, guerra, comunismo. Querem levantar essa bandeira, mas cadê aqueles que brigam pela bandeira brasileira? Pastor, só está ensinando a gente a ser patriota? Não, eu estou dizendo que deveria ser assim, mas nós não, nós temos que lutar pela nossa bandeira, que é Cristo. Para o Brasil se tornar um país de primeiro mundo, a potência mundial deveria seguir exemplo de outras nações. Mas a igreja não precisa entrar nisso, porque a igreja tem uma pátria. E diz que a nossa pátria é celestial. Nós não precisamos, irmãos, entrar nesses partidarismos, mas devemos dar um exemplo para o cidadão brasileiro, que nós somos cidadãos celestiais. A igreja deveria, mais do que nunca, mostrar a sua força, porque nós cremos em um reino. Nós não fazemos parte de uma religião, fazemos parte de um reino. Então aqui no versículo 27 a seguir, Paulo vai dizer: acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo. Essa palavra vivam, irmãos, é uma palavra que tem um sentido muito poderoso, porque no grego, essa palavra vivam, no grego, ela tem uma palavra um pouco conhecida, que nós até conhecemos, e quando eu falar você vai entender, que é politeuste, que vem de política. Paulo não está falando que nós devemos viver como político, apesar que o sentido da palavra ali no original vem da palavra política. Mas a palavra política, ela está relacionada com cidadania. Na regra, o político, ele tem que ser cidadão acima de tudo, não pensar em politicagem, mas ser cidadão. Ele é um representante da cidadania do seu reino. Então quando Paulo fala aqui, olha, vivam de modo digno, ele está dizendo, sejam cidadão. Só que ele está dizendo aqui, sejam cidadão, não de um império humano, ou de um reino humano, ou de uma nação humana, mas ele está dizendo aqui, vivam de modo digno do evangelho de Cristo. Ele está dizendo, sejam cidadão, vivam como cidadão exemplar do evangelho de Cristo, ou do reino de Cristo. Sabe por que ele está dizendo isso aqui para os irmãos de Filipenses? Porque se tinha um homem que conhecia o Império Romano, era Paulo. E porque o Império Romano foi o império mais poderoso que teve na história da humanidade, que Daniel vai falar no capítulo 7 sobre esse império. Por quê? Qual a característica do Império Romano que fez com que eles fossem uma potência mundial? Às vezes alguém ia falar assim, eram os soldados que eles tinham, eram homens de quase 2 metros de altura, muito bem armado. Não era, irmão. O diferencial do Império Romano, sabe qual era?
eles não tinham homens que eram heróis, como os gregos tinham. Os gregos, o Império Grego, a Grécia teve, por exemplo, Alexandre o Grande. Era um homem, era um herói. Roma não tinha esse cara. O Império Romano não tinha esse cara que era um super-herói da nação ou do Império. Mas qual o diferencial do Império Romano? Quem era romano era zeloso pela sua cidadania. E o exército romano, quando ia para a batalha, eles tinham estratégias que não tinham para ninguém. Qual a estratégia que era usada pelo exército romano? A estratégia que era usada nas batalhas e nas guerras era ombro com ombro. O que fazia o exército romano vencer todas as guerras era a estratégia da unidade, ombro com ombro. Viu? É por isso que lá na cultura romana, quando vai falar sobre exército, se usa o linguajar legião. O que é uma legião? Era um batalhão de soldado. Era como que um bloco de soldado formasse um homem, um super-homem. Vários homens se transformam em um protegendo o outro, um defendendo as costas do outro. Isso era uma legião. Por isso que quando Jesus ele vai lá em Gadara e ele vai libertar aquele homem gadareno que estava possesso de demônio, Jesus pergunta: qual o seu nome? E o demônio diz: legião. Por que legião? Porque eram muitos. Só que eles eram muitos, mas pareciam ser um só. Muitos demônios em uma unidade, que tinha um porta-voz ali. E ele respondeu: legião. Então o exército romano também atuava dessa forma. O reino, o Império Romano, eles atuavam nessa unidade. Eles entenderam o poder da unidade para destruir qualquer reino. Então quando Paulo vai dizer assim, olha, vai aconselhar os irmãos de Filipenses, ele vai dizer: vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Viver de modo digno do Evangelho de Cristo é dar exemplo, é viver com intensidade, com profundidade a causa que nós fomos chamados. É lutar por uma bandeira que nós cremos pela fé através da mensagem do Evangelho. Se nós somos chamados para fazer parte desse reino, devemos lutar por ele. Devemos unir ombro a ombro para lutar por este reino, por essa causa. Se o segredo do maior império que teve neste mundo, nessa terra, foi o ombro com ombro, a unidade, Paulo está dizendo: vivamos nós também. Porque Paulo conhecia as estratégias romanas, porque Paulo era romano. E nas cartas de Paulo ele sempre vai usar metáforas, irmãos, de exércitos, de um linguajar militar ou esportivo. Ele sempre vai usar. Então aqui nesse capítulo, nessa leitura que nós fizemos, ele está usando metáforas, analogias, reflexões, comparando a igreja com o Império Romano, dizendo: se os ímpios, eles vivem dessa forma, eles vivem de modo digno o reino deles, e eles matam porque eles estão sendo fiéis ao reino deles, eles lutam por essa causa, porque eles querem conquistar outros reinos. Imagina como deve ser a igreja, irmãos. Imagina como deve ser o povo de Deus. Então Paulo vai dizer aqui no versículo 27: para que, ou indo
até aí para vê-los ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Aleluia. Paulo está chamando, ele está convocando a igreja, dizendo: nós temos que viver firmes. O que é viver firme, irmão? É resistir, é segurar, é permanecer de pé. Está dizendo, se os reinos dessa terra, se os reinos dos homens, eles resistem às adversidades, porque eles amam sua pátria, sua nação, por que nós vamos ser mole desse jeito? Por que nós vamos ser temorosos desse jeito? Então Paulo vai dizer: se até os filhos das trevas entendem o que é unidade, por que nós não vamos entender? E a unidade é o que? É nós lutarmos juntos em um só espírito e uma só alma. E é uma coisa que não existe hoje, né, irmãos? Infelizmente, as pessoas hoje vivem debaixo de interesse próprio. As pessoas hoje estão buscando na igreja interesse próprio. Não querem lutar pela causa do reino. Pois qualquer motivozinho desse tamanhozinho é motivo da pessoa se afastar da igreja. Ó, um motivo desse tamanhozinho aqui, ó, a pessoa se afasta. Por quê? Porque ninguém está interessado em lutar pela causa dela. Mas Jesus não te chamou você para ele lutar pela sua causa, não. Ele nos chamou para nós lutarmos pela causa dele. Jesus não convidou você para lhe oferecer vida boa. Ele está convidando você para você, juntamente com ele, vencer esta guerra e lutar por essa causa que ele começou há 2000 anos. Combater o bom combate é você largar o seu combate e vir para o combate de Cristo. Aleluia. Ninguém quer lutar a minha causa, ninguém quer entrar na minha guerra, e nem Jesus vai entrar. Ele quer que você entre na guerra dele, ele quer que você entre na causa dele. Se você largar tudo para viver o reino dele, pode ter certeza que ele vai recompensar você e ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Mas deixa de ser egoísta e querer que tudo gire em torno de você, dos seus problemas, das suas guerras, das suas lutas. E eu vou lhe perguntar mais uma vez: qual a bandeira que você está lutando? A sua ou a do reino? Porque tem pessoas, irmãos, que acham que tudo vai girar em torno dos problemas dela. Estou passando por problema, então agora os céus e a terra vão girar ao meu redor e vão lutar pela minha causa. Está errado, não se iluda com isso. Porque a Bíblia fala, silêncio aí as crianças aí, ó. A palavra do Senhor fala de luta, fala assim, nós estamos lendo aqui. Lutando juntos, por quê, irmão? Para quê? Lutar para quê? Eu tenho que usar minha fé, eu tenho que gastar minhas energias, eu tenho que orar para quê? Aqui Paulo está dizendo, lutando juntos pela fé do Evangelho. Aleluia. Se cada um de nós entender, irmãos, que o propósito da nossa vida é servir o reino de Deus, pode ter certeza, Ele vai acrescentar na sua vida, pois a palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro ame o reino de Deus, perca a sua vida pelo reino de Deus, busque a justiça de Deus, as outras coisas serão acrescentadas à sua vida. Ser batizado no Espírito Santo
não é você receber poder para você poder lutar pelas suas causas. Ser batizado pelo Espírito Santo não é um empoderamento que Deus está te dando para você se beneficiar, causa própria. Não, está errado. Batismo do Espírito Santo, irmãos. O batismo no Espírito Santo é para aqueles que perderam a sua vida para viver uma nova causa, a causa do reino eterno. Esse reino começou há mais de 2000 anos e ele ainda está no meio do processo, e um dia vai findar, será consumado. Pois aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 6, vai dizer: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês também vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós estamos no meio do processo. Jesus começou uma boa obra, e eu quero te perguntar: você faz parte dessa boa obra? Você é cooperador dessa boa obra, irmão? Você foi chamado para esta obra singular, uma obra. Que obra é essa? O reino de Deus. E ser chamado para poder lutar, para poder viver por essa causa, ser chamado para sofrer por essa causa, é motivo de glorificar a Deus, irmãos. Paulo vai dizer também no versículo 12: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. O que aconteceu? Ele estava preso. Quando ele escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso. E ele está dizendo aqui no versículo 13: de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Estava preso, irmão. Quem queria estar preso aqui? Quem de nós queria estar preso em uma prisão, em uma cela, aguardando julgamento, condenação de morte? Tenho certeza que a maioria de nós estaria murmurando uma hora dessa, dentro da cela, dizendo: eu sou teu servo, eu te sirvo, o que eu estou fazendo aqui dentro? Eu tinha que estar dentro da minha casa, numa banheira de hidromassagem. Mas Paulo está dizendo: isso aqui está cooperando com o Evangelho. Por quê? Porque eu estou pregando para os guardas pretorianos, estou ganhando eles para Cristo. Paulo se tornou amigo dos guardas. Eles aceitaram a Jesus, porque é assim que Deus faz, irmão. Nós somos apenas instrumento nessa causa. Deus está te usando como instrumento no reino dele nessa causa. E se as coisas acontecem na nossa vida, nós podemos entender que tudo isso acontece pela causa de Jesus Cristo. Por qual causa você tem lutado, irmão? Por qual causa você tem perdido noites de sono? Pela sua causa própria ou pela causa do reino? Será que nós somos mais um brasileiro corrupto que preocupa só consigo em obter vantagens? Não estou nem aí se a igreja está indo de mal a pior. O importante é que eu estou abençoado. Paulo vai dizer, irmãos, no capítulo 1, versículo de número 21: viver é Cristo. Quer dizer, para mim que entendo a causa do reino, deixa eu te dizer uma coisa: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não tenho medo de morrer. Estou aqui em uma cela pregando para os guardas pretorianos, aguardando o julgamento de condenação de morte, pena de morte, mas eu não estou com medo nenhum. Eu estou glorificando e adorando a Deus. Por quê? Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu estou aqui por causa, eu fui chamado por Jesus por uma causa. Que causa é essa? O reino de Deus. Combata o bom combate, irmão. Não queira usar o Espírito Santo, não queira usar o dom de Deus para a sua causa própria, mas use o dom de Deus, use o Santo Espírito de Deus para a causa do reino. Abra comigo aí Filipenses capítulo 2, versículo 3.
Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Servir a esse reino é você perder a sua vontade, os seus interesses. Receber o Espírito Santo e ser usado pelo Espírito Santo é servir o próximo, não é ser servido. O Espírito Santo não vai servir você, mas ele vai te usar de forma poderosa para servir o próximo. Isso é unidade, ombro com ombro. Eu guardo as suas costas e você guarda a minha. O coração deste reino eterno, que é o reino de Deus, irmãos, está na unidade. Um só amor, um só espírito, uma só mente, uma só alma. Aleluia. Então Paulo ele vai dizer aqui, irmãos, que nós possamos em um só espírito e uma só alma, porque nós somos batizados no Espírito. A igreja foi inserida no Espírito Santo, imergida neste reino do Espírito. Nós estamos aqui, irmãos, mas o nosso espírito está conectado com o Santo Espírito de Deus. Nós estamos mergulhados no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos faz e nos constitui reinos de Deus. Você foi transformado em um reino, em um santuário espiritual. Nós devemos, irmãos, aqui Paulo está usando o termo aqui, lutar. Lutar, o que é lutar? É você sofrer por uma causa. Eu luto por aquilo que eu amo. Eu luto por aquilo que eu creio. Hoje as pessoas, irmãos, não usam a fé e nem têm fé. As pessoas não sabem usar a sua fé, porque usar a fé é você confiar no momento da adversidade. Está sofrendo, está passando luta, é nessa hora que você deve servir a Deus mais ainda. É nessa hora que você deve adorar a Deus mais ainda, porque isso prova a tua fé. É nessa hora que você deve descansar em Cristo, no momento da luta, da adversidade, porque você sabe que essa luta que vem sobre a tua vida, você sabe que essa adversidade que vem, isso vai provar para você que você faz parte de um reino. As lutas se levantam, mas você permanece de pé. As pessoas, irmãos, que lutam por causa própria, quando levanta a adversidade, essas pessoas não permanecem. São pessoas que não creram ainda no Evangelho. As igrejas estão cheias de quê? De pessoas que estão procurando interesses próprios, satisfação própria. Pessoas que estão buscando autorrealizações. Pessoas que estão procurando, irmãos, estabilidade financeira. Hoje é a palavra do século é essa. O que é que você quer para a sua vida? Estabilidade financeira. Se perguntar para qualquer chefe de família, o que você precisa para ser feliz? Eu preciso de estabilidade financeira. Só que isso é um grande engano, porque não existe na natureza do homem natural, não existe estabilidade. Sem Cristo, sem o Santo Espírito de Deus, não tem estabilidade nenhuma. Você pode ter muito dinheiro na sua conta, mas continua sendo um desequilibrado emocionalmente. Não existe a palavra estabilidade para a natureza humana.